Fala aí, seus meliantes cabeças de bagre, tudo bem com vocês? Finalmente está chegando a hora do Cruzeiro entrar em campo mais uma vez, amanhã contra o Sport, jogo importantíssimo da Série B. Parece que quando a gente está na fase ruim, o Cruzeiro jogava todo dia. Agora que nós estamos na fase boa, parece que é apenas um jogo por mês, mas amanhã está chegando Cruzeiro de volta aos campos, né, pela Série B para tentar somar mais 3 pontos aí. Certeza que nós temos é que o Rafa Silva deve ficar fora da lista de relacionados. Isso porque ele sentiu uma dor no pé direito, não participou nem do treino no domingo, provavelmente não deve ter participado hoje também, e com isso vai ficar de fora dos relacionados para o jogo de amanhã contra o Sport. De certa forma, é uma baixa considerável, porque na ausência do Edu, ele é o principal cara do ataque, ou até mesmo jogando ao lado do Edu, coisa que já aconteceu algumas vezes quando o Cruzeiro precisava povoar mais ali a área adversária. Então o Rafa Silva tem 7 jogos até o momento, 2 gols, 2 assistências, é um aproveitamento de certa forma bem considerável, né, levando em conta que ele é reserva. Se temos o Rafa Silva de fora, por outro lado temos jogador voltando também, como é o caso do Neto Moura, que tem feito muita falta no meio-campo do Cruzeiro nos jogos da Copa do Brasil, competição essa que ele não pode jogar por já ter defendido o Mirassol no início da competição. Então vamos ter o retorno do Neto Moura ao meio-campo do Cruzeiro para tentar fazer as coisas fluírem bem, como ele tem feito. Tem desempenhado um papel muito bem por ali, sendo aí um dos principais jogadores desse time do Cruzeiro. E temos também o provável retorno do Léo Paz, que joga pela direita, né, lateral, barra, ala direita, que joga por ali e tem feito falta também. Ele não é aquele jogador que se destaca, que aparece tanto, mas de certa forma isso é bom, porque é um cara discreto que faz bem a função dele e não compromete, coisa que outros jogadores por muitas vezes acabaram comprometendo, principalmente pela nossa lateral direita. Então, retorno de Neto Moura e Léo Paz para mim são 2 peças importantíssimas para que o Cruzeiro continue jogando ali o seu futebol protocolar, sem comprometer nada o sistema defensivo. Então bora para cima do Sport amanhã, porque o Cruzeiro precisa somar os 3 pontos. Nossa situação tá boa na tabela? Tá, mas olha só para vocês verem como que o Vasco, por exemplo, já encostou na gente. E aí tá certo que o nosso principal alvo não deve ser o segundo colocado, e sim o quarto, né? Que, enfim, o principal objetivo do Cruzeiro é subir para a Série A e não necessariamente ser campeão, mas o Vasco aí, com uma sequência bacana de vitórias, já chegou a 30 pontos. Então é importante que o Cruzeiro vença amanhã para que fique mais uma rodada à frente na liderança, né, da Série B aí. Mas principalmente, ganhando do Sport amanhã, o Cruzeiro vai a 34 e o Sport fica nos 21. O Sport é exatamente o 5º colocado. Então a gente abriria uma distância aí de 13 pontos para o 5º colocado, que é realmente uma vantagem muito considerável, cara. E aí é só uma tragédia mesmo. Se o Cruzeiro mantiver um nível razoável na Série B, tem tudo para dar certo. Então a vitória amanhã é muito importante. E aos pouquinhos a Tombense está chegando também, né? A Tombense, que começou o campeonato só empatando, lanterna da competição, já está ali no 6º lugar. Para vocês verem como que a Série B é um campeonato assim, onde é uma linha muito tênue entre você estar bem e estar mal. O Náutico no ano passado começou muito bem, assim como o Cruzeiro, e terminou o campeonato passando fome. Tombense esse ano começou muito mal passando fome e já está próximo ali do G4. Então não é porque nós estamos bem que a gente deve relaxar nessa competição que é muito louca. Temos também jogadores que possivelmente vão sair do Cruzeiro, pessoal. E aí, falando especificamente de Marco Antônio, né, cria da base do Cruzeiro, que muitos vão lamentar, outros nem tanto, até porque ele realmente não aproveitou tão bem as oportunidades que teve. E também o zagueiro Matheus Silva, que foi contratado nesse ano, junto ao Ituano. Matheus Silva tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 23, então é um contrato um pouco mais longo, onde o Cruzeiro deve procurar um empréstimo para o jogador. Ou eu não ficaria surpreso também se o Cruzeiro viesse a rescindir o contrato com ele agora, nessa janela que se abre em julho. Dia 18 de julho, se eu não estou enganado, abre-se a última janela de transferências desse ano. Então o Matheus Silva, desde que chegou, pouquíssimo aproveitado. Nas vezes que ele entrou em campo, dava para perceber que ele era um cara assim, durão, cintura dura, que não tinha muito a agregar ao elenco do Cruzeiro, mas isso a gente já desconfiava antes mesmo dele ser contratado, né?
Foi uma contratação muito sem pé nem cabeça do Cruzeiro. Literalmente devolvemos o Léo Santos pro Ituano e parece, a impressão que ficou para mim é que trouxemos o Matheus Silva numa forma de devolver o favor. Enfim, foi muito estranho, pouquíssimo aproveitado aqui e não deve permanecer no Cruzeiro. Se não rolar a rescisão do contrato já nessa janela, muito provavelmente ele vai ser emprestado, porque literalmente está ganhando salário para não fazer nada aqui no Cruzeiro. Já o Marco Antônio eu fico pesaroso, mano, porque é um cara que eu acompanhei por muitos jogos na base e eu esperava sim mais do Marco Antônio. Teve algumas oportunidades, às vezes demorou um pouco, né, mas teve sim uma sequência, na maior parte das vezes fora da sua posição de origem, é verdade. Por isso talvez ele não tenha rendido o esperado. Mas eu fico pesaroso porque ele é um cara que tem muita qualidade, é um cara diferenciado no meio campo. Se ele pudesse jogar na dele de 10 com um pouco mais de liberdade, eu acho sim que ele teria condições de entregar coisas boas para o Cruzeiro, mas o contrato do Marco Antônio vai até o fim do ano apenas e ele literalmente está encostado aqui. Então é outro jogador que eu imagino que vai ser emprestado, ou eu também não me surpreenderia se o Cruzeiro rescindisse o contrato do Marco Antônio, que vai até o fim do ano, para ele poder tocar a sua vida. O que não dá para fazer, pessoal, é jogador ficar escorado no Cruzeiro aqui, literalmente sem ser usado e recebendo salário, né? Até porque a política do Cruzeiro hoje é de austeridade financeira, então não permite que ninguém fique morcegando nos bastidores. Então é isso, jogo importante amanhã contra o Sport, para a gente abrir 14 pontos contra o próprio Sport, quinto colocado, ausência de Rafa Silva e as possíveis saídas que devem acontecer sim de Matheus Silva e Marco Antônio. E aí, a expectativa para ver se o Cruzeiro vai se movimentar e trazer algum reforço nessa janela de transferências também, beleza? Deixa o like para dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal e use os comentários aí, meliantes. Use os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Forte abraço para vocês, boa noite, tamo junto, vamos que vamos, é nóis.